Pai do Senhor, meu irmão, pela misericórdia de Deus, passarei a gravar mais um vídeo intitulado O Valor da Oração. Passo a ler um versículo aqui na primeira carta de 1 Tessalonicenses 5,17, que diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Meu irmão, muitos crentes não são abençoados porque não são de oração. Não conhece o valor da oração. Aí perde a bênção. Não estou dizendo que os crentes não oram. O crente que não orar, então não é crente. Todo crente ora. Eu estou me referindo não apenas orar, ser de oração. O crente apenas não deve só orar, ser uma pessoa de oração. A ordem de Deus, o pedido de Deus é este: o crente ser de oração. Graças a Deus. Talvez você pergunte: e o que é oração? A oração é um canal que Deus preparou para o crente se comunicar com Ele. Orar e falar com Deus em nossas necessidades. Quando você está lendo a Bíblia, Deus está falando com você. Quando você está orando, está falando com Deus. A oração aparece em toda a Bíblia 140 vezes. A palavra oração. 140 vezes. A palavra orar, 25 vezes. E a palavra orai, 18 vezes. Em toda a Bíblia. Aleluia. Agora eu peço a você, meu irmão, que escute bem. Escute o valor da oração, à luz das Escrituras Sagradas. Preste bem atenção, o valor da oração, à luz das Escrituras Sagradas. Tenho certeza, você ouvindo esse vídeo todo, você, se não, até hoje não tem sido um crente de oração, será um crente de oração. Porque quem não ora, quem não é de oração, perde as bênçãos do céu. Perde. Nossos problemas são solucionados. A oração soluciona os problemas de crente. Não vou ler os versículos, porque realmente fica difícil, tempo é pouco, e você tem sua Bíblia, depois você acompanha. Aleluia. A oração resolve problema de crente, soluciona. 2 Crônicas 7,14. Bem conhecido este versículo pelos cristãos. A oração soluciona problema de crente. Se você tem problema e se entrar no caminho da oração, serão solucionados. Se você não entrar no caminho da oração, seus problemas continuarão. As pestes que nos cercam serão retiradas. As pestes, através da oração, serão retiradas da vida e da casa do cristão. Graças a Deus. Êxodo 9, 28 a 29. É uma benção, mas para o crente que é de oração. Nossas dúvidas são retiradas. Você tem dúvida com alguma coisa na sua vida espiritual? Em algum conhecimento, alguma resposta de Deus, alguma coisa das Escrituras Sagradas? Você entra no caminho da oração e Deus responde. Foi assim que Deus fez comigo, tem feito e tem feito com muitos cristãos. As dúvidas são retiradas. Juízes, capítulo 6, versículo 36 a 40. Veja o valor da oração. Crente que não é de oração, não recebe essas bênçãos. Não. Aleluia. A oração livra-nos da morte. A oração livra-nos da morte.
Graças a Deus. Livre da morte. Êxodo 14, 12 a 26. Quando os hebreus chegaram, Moisés, quando os hebreus chegaram na margem do Mar Morto, os treios do Mar Vermelho, o Mar Vermelho, o faraó vinha atrás para matar todos. Moisés entrou no caminho da oração, clamou a Deus, Deus solucionou. Toca nas águas com a vara. Moisés tocou nas águas, o mar se abriu e Moisés passou com o povo. Livrou o povo de Deus da morte. A oração. Aleluia. A oração faz morto ressuscitar. A oração faz morto ressuscitar. 1 Reis 17, 21, 22. A viúva, Elias chegou lá e realmente ressuscitou o filho da viúva. Deus é o mesmo, mas temos que entrar no caminho da oração. Temos que entrar no caminho da oração. Graças a Deus. A oração nos livra de escravidão. Êxodo 3, 7 a 8. Os hebreus sofreram escravos no Egito por 430 anos. Quando começaram a clamar ao Senhor, Deus ouviu e mandou Moisés com Arão retirar o povo do Egito. E assim aconteceu. É aquela história que todos nós conhecemos. E os hebreus foram libertos da escravidão. Se você está em um escravo de alguma coisa, entre no caminho da oração que Deus livra você da escravidão. Às vezes você é escravo do cigarro, de um copo de cachaça, de pronunciar palavras imorais, palavrões, palavras em baixos escalões. Tudo isso são coisas más e prejudicam o cristão e são pecados. Se você é escravizado por um pecado dessa natureza, ore ao Senhor que Ele libertará e liberta você da escravidão. Graças a Deus. Deus nos dá tudo quando nós lhe pedir. Na oração que você pedir a Deus, Ele lhe dá. O que você pedir. 2 Crônica 1:7. Em sonho, ele apareceu a Salomão e disse: pede o que queres que eu te dê. Pede o que queres que eu te dê. Isso é o valor da oração. Isso é para quem? O crente que ora. Isso aí é para o crente que ora, o crente que é de oração. Aí Salomão disse: eu quero sabedoria. Além do que Salomão pediu, Deus deu, além da sabedoria, deu riquezas e livramento dos inimigos. Deus faz assim, para o crente que é de oração. Mateus 7, 7 a 11. 2 Crônica 1:7 e Mateus 7, 7 a 11. Jerusalém é abençoada por nossas orações. Salmo 22, 6. Jerusalém é abençoada por nossas orações. Já pensou? Os israelitas, os judeus são abençoados. A nação de Israel, pela oração da igreja. Veja o que é a oração. O valor da oração. E por que você não é de oração? Porque você vacila, não ora. Porque você não tira período de oração todos os dias na sua casa, no seu quarto, como Jesus fala em Mateus 6, 6. A oração nos faz encher de glória do céu. 2 Crônica 7, 1. A oração nos enche da glória do céu. É maravilhoso. A oração com a confissão perdoa pecado. A oração com a confissão. Se você
cometeu um pecado, você precisa agora confessar a igreja. Procura o ministro da igreja, um oficial, confessa, e ele agora, com a oração, tu serás perdoado. Tiago 5,16. A confissão com a oração. Veja o valor da oração. E por que você não é de oração? Por que você não é de oração, meu irmão? Por que você não é de oração, minha irmã? Por quê? A oração com unção de azeite cura os doentes. Tiago 5, 14 a 15. A oração com a unção com azeite cura os doentes. Embora tenha igreja por aí que não unge os doentes com azeite. Essa doutrina para ele é morta. Ele acha que Deus errou em ter deixado essa doutrina escrita na Bíblia. Porque tem que ser isso. Se a doutrina está escrita a palavra e a pessoa rejeita, então Deus errou. Mas é bíblico, é doutrina. Aleluia. A oração livra os salvos da cadeia, de uma prisão. Você foi preso inocentemente, ou alguém quer fazer isso com você, a oração livra. Veja o valor da oração. Muitos cristãos não sabem o que é isso. Por isso que ele não ora. Por isso que não é de oração. Porque não conhece o valor da oração. Não conhece o valor da oração. Atos 12, 1 a 11. A oração livra o cristão da cadeia. Às vezes está preso, às vezes o cristão está preso por alguma coisa. Preso por causa da prostituição, do adultério, vício, drogas, e tantas mentiras, e tantas outras coisas que prende o crente. Entra no caminho da oração que Deus te liberta. Te tira, meu irmão, dessa cadeia miserável, maldita. Passa a ser um cristão de oração. Aleluia. Dá poder ao cristão para expulsar os demônios, a oração. Dá poder aos cristãos para expulsar os demônios. Mateus 17, 21. E prepara o crente para o arrebatamento da igreja na vinda de Jesus. Lucas 21, 36. Esse eu vou ler. Que é o último, viu? Do nosso estudo. Lucas 21, 36. Veja como é que a Bíblia fala se você deseja ser arrebatado para o céu, na vinda de Jesus. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando. É manter uma vida de vigilância e de oração, para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Essas coisas que hão de acontecer é a grande tribulação. Está em pé diante do Filho do Homem para ser arrebatado, para ser liberto do que há de acontecer. Mas temos que levar uma vida de vigilância e de oração. O cristão que leva uma vida de oração é conhecedor de todas essas bênçãos e não só conhecedor, tem recebido essas bênçãos, tem desfrutado de tudo isso, ou de tudo, de algumas dessas. Mas o cristão que não é de oração, até ignora. Será que você é um desse? Que ignora uma vitória dessa natureza? Se você ignora, é porque não é de oração. Mas seja um cristão de oração. Jesus está descendo, está voltando. Jesus está voltando para buscar o seu povo. E precisa encontrar eu e você orando. Querido Deus, muito obrigado, meu Pai. Amém.